os livros das escrivaninhas. Preparem os cadernos, canetas na mão. Vamos começar o módulo de farmacologia cardiovascular. Esse módulo vai estar sendo acompanhado pelo que já foi produzido lá no blog do Fisiologia para Leigos. Então vocês leem o blog e acompanhem aqui as videoaulas. A gente vai fazer um breve resumo da fisiologia para depois entrar nas classes, medicamentos das principais patologias: insuficiência cardíaca, angina e arritmias. Tá? Prontos? Preparados? Então vamos lá. Esse é o Conexão em Ciência de hoje. Então vamos fazer uma revisão antes da gente entrar na farmacologia propriamente dita do sistema cardiovascular, que seriam os fármacos utilizados na insuficiência cardíaca, os antianginosos e, por último, os antiarrítmicos. Vamos fazer uma revisão breve sobre a eletrofisiologia cardíaca. Posteriormente, a gente vai fazer um módulozinho bem curtinho sobre eletrocardiograma na sequência, e aí sim a gente vai dar prosseguimento nas aulas com a farmacologia propriamente dita. Pela anatomia, a gente pode entender qual é uma característica principal dessa bomba dinâmica, hidrodinâmica, que é o coração, porque ele apresenta aspectos próprios, únicos, no nosso organismo. Dos aspectos, desses aspectos, o principal seria esse sistema de condução cardíaca. O tecido cardíaco, ele é subdividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e fundamentalmente os ventrículos são as câmaras caracterizadas, que podem ser descritas como fundamentais, que são elas que vão bombear o sangue para a artéria pulmonar e a artéria aorta, enquanto os átrios são os recebedores desse sangue que vão, através da sua contração, passar o sangue em direção aos ventrículos. O coração, ele para que isso ocorra, para que tenha essa contração atrial e ventricular, ela logicamente não acontece em uma sequência onde átrios e ventrículos eles contraem ao mesmo tempo. Os átrios contraem primeiro, os ventrículos contraem em sequência. Nos átrios, a gente já começa a observar um local primordial nesse sistema de condução, que é o nó sinoatrial. No nó sinoatrial, a gente encontra células especializadas que vão permitir que o coração tenha uma propriedade de automatismo. O que é o automatismo? Ele coordena a si próprio, ele não obedece ao sistema nervoso central. Ele vai sofrer influência do sistema nervoso autônomo, tanto a divisão parasimpática quanto a divisão simpática. Mas o sistema nervoso central não vai dar influência ao tecido cardíaco, ao coração, porque isso é de fundamental importância, visto que, por qualquer situação que fosse, nós poderíamos mandar o coração parar por um simples pensamento, por uma vontade consciente. E isso não acontece. Então o coração ele possui esse automatismo. Esse automatismo, essa propriedade vem das células marca-passo, que é o nó sinoatrial, e que outras células também têm essa característica, as células do nó ou nódulo átrio-ventricular. Tá? O que essas células têm de característica? Elas conseguem originar potenciais de ação, potenciais elétricos. Então, o coração vai ser um sistema de condução elétrica que vai provocar uma contração, um estímulo muscular. Então é a mesma ideia do relâmpago. A gente vê primeiro a luz, depois a gente escuta o barulho. É a mesma coisa aqui. Primeiro a luz, primeiro a eletricidade, para depois haver a contração. Obviamente os átrios vão contrair em sequência, porque há um feixe especial que vai ligar um átrio ao outro, que é o feixe de Beckmann. Então vai permitir que os átrios contraiam ao mesmo tempo. Uma vez contraídos, o sangue, as válvulas vão se abrir, e aí a passagem do sangue para encher os ventrículos. Essa condução que surge nos átrios, elétrica, em direção aos ventrículos, ela sofre um processo de resistência elétrica. Essa resistência elétrica, que vai ser produzida pelo nó atrioventricular,
vai permitir que exatamente haja esse tempo de defasagem da contração do átrio para a posterior contração do ventrículo. Porque se eles contraíssem ao mesmo tempo, o sangue não ia para lugar nenhum. Então eu preciso que o átrio contraia primeiro para depois o ventrículo contrair. E quem faz essa resistência elétrica é o nódulo átrio-ventricular. Tá ok? A partir desses feixes, chegando a corrente elétrica ao nó átrio-ventricular, ela se dissemina através do septo intraventricular, os feixes de His e, por fim, as fibras de Purkinje. Então é uma rede muito bem desenvolvida que vai permitir que eu tenha a despolarização do meu septo interventricular para a posterior contração da parede ventricular dessa região mais inferior para a parte de cima. Então eu tenho a contração dessa parte de baixo primeiro para eu ir contraindo em direção ao topo. E com isso o sangue possa ser ejetado. Então, pelo estudo bem breve dessa anatomia do coração, a gente consegue ver características próprias desse sistema de condução. E quando é que eu posso ter alterações disso? E quando eu vou ter alterações disso? Quando eu tiver alterações no automatismo, por exemplo, se eu perder o automatismo no sino atrial, através de uma bradicardia, de uma taquicardia, ele vai ser corrigido, por exemplo, com marca-passo. Mesmo eu tendo uma perda do controle do nó sinoatrial, o nó atrioventricular, como uma resistência, então, por exemplo, nós temos uma taquicardia atrial, tá? Nós temos um excesso de contração atrial. Se não fosse pelo nó atrioventricular e essa resistência que ele promove, nós teríamos fatalmente um processo taquicárdico de fibrilação. Se for um processo de fibrilação atrial, passaria a ser um processo de fibrilação ventricular. E esse processo de fibrilação ventricular tem duas maneiras do coração chegar a um limite de atividade. Seja por menos ou mais. Menos por assistolia, quando eu não tenho atividade elétrica. E mais quando eu tenho uma fibrilação. E principalmente uma fibrilação ventricular. Tá? Então são os dois processos finais, extremos finais da atividade cardíaca. Se não fosse o átrio ventricular, uma fibrilação atrial qualquer que fosse passaria para o ventrículo. Então ela protege o ventrículo também desses tipos de alterações de ritmo, tá? De automatismo. E o nó atrioventricular pode substituir, quando ocorre em determinados aspectos, determinados casos, o automatismo do nó sinoatrial quando este sofre algum processo de dano. Tá? As fibras, os feixes de His, fibras de Purkinje, podem também, caso haja falha direta no nó sinoatrial e atrioventricular, virarem centros ectópicos e com menor possibilidade, mas ainda assim conseguem também produzir certo automatismo, bem menor quando comparado ao sinoatrial e o atrioventricular. Tá certo? Em cima disso, o que a gente tem que lembrar então definitivamente? Do automatismo do coração, então o nó sinusal e o átrio ventricular são capazes de gerar potenciais com influência de fatores hormonais, fatores iônicos e inervação cardíaca. E aqui a inervação cardíaca principal, sistema nervoso autônomo, tá? Tanto a subdivisão simpática quanto parasimpática. Hormônios, íons e essa inervação periférica, o sistema nervoso autônomo, podem influenciar o nó sinoatrial e o átrio ventricular, influenciando nesses automatismos. Que exemplo isso? Por exemplo, na liberação de adrenalina, eu tenho um aumento desses potenciais no nó sinusal, o que levaria a um aumento do estímulo elétrico, um aumento da contração. Quer dizer, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, a frequência de disparos aumenta, com isso eu tenho maior batimento, maior número de batimentos. Ao passo que pela subdivisão parasimpática, com a acetilcolina ocorre o oposto, tá certo? Outro parâmetro importante, outra propriedade importante é a excitabilidade. O coração em sístole, ele é refratário ao estímulo. Então, uma vez que ele esteja em sístole, há uma proteção natural para que não ocorra um estímulo em sequência. Quando isso ocorre, a excitabilidade é menor. Ela tende a ser menor para não haver prejuízo da máquina em si, do tecido, do músculo em si e do débito cardíaco e dos parâmetros cardíacos importantes, fundamentais.
ativação muscular, quer dizer, então um estímulo elétrico produz a movimentação iônica que vai permitir a contração muscular, tá certo? Da onde que se origina essa condução? Como eu falei, o nosso sinusal, ele tem determinados tipos de células, que são as células conhecidas como células P, porque elas são pálidas à microscopia eletrônica, e elas é que vão atingir, vão ter essa capacidade de disparo elétrico. A partir delas é que vai haver esse disparo elétrico que vai atingir os tratos internodais e o músculo atrial. Tá? Com isso, também em sequência, vai haver a passagem para os ventrículos, mas sofrendo o retardo que eu falei por uma resistência do nó atrioventricular. E uma vez que passou pelo nó atrioventricular, há uma aceleração em direção aos feixes de rins, conduzindo rapidamente as fibras de Purkinje, com isso a contração dos ventrículos. Tá certo? Muito bem. O que mais a gente precisa lembrar? Precisa lembrar de potencial de ação. Toda essa sequência elétrica ela vai ser originada por diferença de carga. E a diferença de carga ela vai estar baseada em cima de 3 íons principais, quando a gente falar do processo cardíaco, que são o sódio, o potássio e o cálcio. Tá? Então, para a gente lembrar rapidamente, quais são as concentrações do lado de fora da célula? É maior, o cálcio tem mais concentração fora da célula do que dentro da célula. O potássio tem mais concentração dentro da célula do que fora da célula. E o cálcio tem mais concentração fora da célula, assim como o sódio, do que dentro da célula. Tá? Então a membrana em repouso ela é permeável ao quê? Ao potássio. Permeável à saída do potássio. A tendência do potássio é sair da célula, sair da parte interna para a parte externa, pela diferença de concentração. Quando o potássio se difunde para fora da célula, isso favorece por gradiente a entrada e por variação de voltagem, a abertura e fechamento de canais voltagem independente, canais de sódio, tá? E canais de sódio que vão ser responsáveis pelo disparo do potencial de ação, tá certo? Então a gente pode fazer um exercício bem rápido com relação às concentrações de potássio e as voltagens da membrana. Então quando eu tenho alterações de potássio no interior da célula para menos, o que é para menos? Hipocalemia ou hipopotassemia ou hipocalemia são sinônimos. Então eu tenho redução da concentração de potássio dentro da célula. O que isso pode levar? A uma hiperpolarização da célula. Por quê? Porque aí, como tem menos potássio dentro, a tendência do potássio é entrar. Se por outro lado eu tiver uma hiperpotassemia ou hipercalemia, são sinônimos, o que vai acontecer? Exatamente o contrário. Se eu tiver muito potássio dentro, qual é a tendência do potássio? Sair. E aí eu tenho uma despolarização. Tá certo? Então se eu tenho pouco potássio dentro, a tendência é hiperpolarizar. Vem potássio de fora para dentro. Se eu tenho muito potássio dentro, vai potássio de dentro para fora. E eu despolarizo. Certo? Uma vez dito isso, os potenciais de ação, quando a gente fala do coração, a gente relaciona os potenciais de resposta rápida, que são o do músculo em si, das fibras de Purkinje e do feixe de His, basicamente, e dos marca-passo, do marca-passo sinusal, o nó sinusal e o átrio ventricular são as de resposta lenta. Vocês podem ver que elas têm características diferentes, tá certo? O que vai diferenciar basicamente? O potencial elétrico, tá? Que é o característico do nó sinusal e do átrio ventricular, ele basicamente tem 2 fases fundamentais, que são as fases 3 e a fase 4. O que tem na fase 3? São canais retificadores tardios de potássio que vão permitir com isso, e canais de influxo de potássio que vão permitir, por fim, um efluxo. Então aqui eu tenho uma saída do potássio. Tá? Quando eu tenho essa saída do potássio, em seguida eu tenho a abertura de 2 tipos de canais. Canais de influxo de sódio, que vai permitir a elevação dessa voltagem, ela vai sair de uma voltagem de menos 60, ela vai começar a subir. E em sequência, paralelamente, eu tenho a abertura dos canais do tipo T de cálcio. Quando eu tiver essa entrada de cálcio, eu tenho a despolarização espontânea. Então, basicamente, a gente vai ver 3 fases aqui, 2 fases principais, 3 e 4, e a fase 0, que é a fase de disparo do potencial. Tá certo? E uma vez que eu tenho esse disparo do potencial de ação, eu tenho a liberação do potencial elétrico que vai irrigar
os feixes elétricos e irrigando assim as fibras musculares. E essas fibras musculares têm características de potencial de ação rápido, descritos como rápido. O que acontece? Uma vez que chegou o potencial elétrico, a abertura de canais rápidos de sódio, com a entrada de influxo de sódio na fase zero. Posteriormente, há uma pequena saída de potássio da célula através de canais transientes de potássio. Em seguida, há a entrada de cálcio na célula. Tá? É a fase do platô, conhecida como fase do platô, a entrada de cálcio na célula. E essa entrada de cálcio ela acontece paralelamente à saída do potássio. No início do platô, a maior entrada de cálcio supera a saída do potássio. Mas à medida que esse tempo vai passando, a entrada de cálcio vai diminuindo e com isso vai favorecendo a saída do potássio pelos canais retificadores tardios e de efluxo de potássio. Com isso eu tenho a saída do potássio e eu tenho o retorno ao potencial de membrana, que finalmente é corrigido na fase 4 pela bomba de sódio e potássio ATPase. Tá? Então isso é característico do potencial de ação rápido das fibras musculares.